um livro histórico e nós estaremos lendo apenas um verso do capítulo 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13, apenas. Semana passada nós ministramos dentro do livro do profeta Abacuque, falando sobre o desafio da fé, ou o período em que a nossa fé ela sofre uma aflição, e também falamos sobre o triunfo da fé dentro do livro do profeta Abacuque. Hoje nós estaremos falando sobre os segredos de Davi. Eu vou usar pelo menos aí 2 terças-feiras para nós absorvermos algum aprendizado na história deste homem chamado Davi. Os segredos de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, assim escrito está na palavra de Deus. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Senhor, ou o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Pode tomar o seu assento, meu irmão, já estamos abençoados em nome de Jesus. Estaremos falando, como já disse, dentro deste assunto, os segredos de Davi, com base neste personagem que todos nós, por certo, já conhecemos, talvez a sua história na sua totalidade, ou em partes, pelo menos, já ouvimos falar a respeito deste homem que recebe o nome de Davi. Todavia, quando ouvimos falar a respeito do nome de alguém que não conhecemos, pouco nós damos valor, ou pouco valorizamos tal pessoa, pois não a conhecemos. Agora, quando ouvimos falar do nome de alguém que conhecemos, quer seja o conhecimento por meio de uma convivência, de um relacionamento amigável, ou quer seja por conhecer a sua história, ou fatos ocorridos na vida, ou através da vida de tal pessoa, ganha a nossa atenção, e damos algum valor, simplesmente ao ouvir falar a respeito do nome. Davi é este nome que, quando ouvimos falar, vem em nossa mente inúmeros acontecimentos que este homem viveu no decorrer da sua trajetória de vida sobre a face desta terra. Vem à nossa mente momentos bons que este homem vivenciou, desfrutou, e momentos também que poderíamos intitular de momentos trágicos, momentos que nos remete a pensar que Davi, em dado período da sua história como ser humano, ele fracassou em algumas áreas, em alguns pontos, em alguns quesitos. Quando falamos de Davi, nós pensamos e lembramos de fatos como a vitória que ele teve sobre o gigante Golias, e na verdade até uma criança, não é verdade, pastor Walter, se perguntarmos sobre Davi, o que vai vir à mente desta criança criada na igreja, obviamente será: Davi é aquele menino que venceu o gigante Golias, porque trata-se de educar as nossas crianças na questão da escola bíblica dominical, em relação
a ensiná-los a respeito de coragem, de confiança, logo vem na mente desta criança, ou do professor, melhor dizendo, instruí-la a respeito de Davi, que confiou em Deus, e por isso ele venceu aquele gigante. Falar de Davi, nós poderíamos aqui citar vários acontecimentos positivos, mas para chegarmos aí em alguns acontecimentos, é necessário nós lembrarmos um pouco quem realmente foi Davi. Davi, ele foi o filho mais velho, ou melhor, o filho mais novo de Jessé. Jessé, um homem que nasceu da tribo de Judá, e que por consequência, ele foi da linhagem a qual a tribo de Judá, que é a tribo que recebera da parte de Deus o privilégio de uma promessa, de que desta tribo surgiria um que salvaria a humanidade, que abençoaria todas as nações da terra. Jessé, além de ser descendente de pessoas que vieram da tribo de Judá, Jessé também é conhecido na Bíblia como belemita, por viver em Belém, ou talvez por ter nascido em Belém, porque foi esta expressão utilizada pelo profeta Samuel quando se dirigiu à casa de Jessé, quando Deus ordena a Samuel, no capítulo 16 que lemos, no verso de número 1, quando Samuel ouve a voz de Deus, e a voz de Deus ecoa nos ouvidos de Samuel, e a palavra de Deus foi a seguinte: enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita, porque tenho provido dentre os teus filhos o novo rei para Israel. 1 Samuel, capítulo 17, também, versículo 11 e 12, vai trazer para nós referência que indica que Davi foi filho de Jessé, o belemita. Em Rute, capítulo 4, verso 18 ao 22, vai mostrar para nós que Davi, ele era parente de Boaz, consequentemente Boaz, sendo este o homem que assumiu Rute, e todos nós conhecemos a história, consequentemente Davi é bisneto de Boaz. Logo nós chegamos à seguinte conclusão: Davi é uma peça fundamental na história da profecia bíblica concernente ao surgimento do Messias. Aliás, a Bíblia diz que do trono de Davi nunca mais se apartaria alguém que se assentaria para sempre neste trono. Entendemos esta verdade quando Jesus entra no cenário da história, das páginas da Bíblia Sagrada, e o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho de Jericó, e quando ouviu falar que Jesus estava passando por aquele caminho, rapidamente ele proclama a ajuda de Jesus. Mas é interessante que ele chama Jesus trazendo uma ligação à pessoa de Davi. E a palavra de Bartimeu clamando a Davi foi a seguinte: Jesus, ó filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não foi por um acaso que Bartimeu, filho de Timeu, chama Jesus com aquela expressão. O que Bartimeu estava querendo dizer: eu acredito que o Senhor é aquele que ouve as profecias fazendo referência do trono de Davi. Bartimeu sabia que Jesus era aquele que se assentaria para sempre no trono de Davi. Na sua juventude, na juventude de Davi, dos rebanhos
da família foi este que cuidava, que pastoreava as poucas ovelhas de seu pai Jessé. Davi era um bom músico, dentre tantas outras boas características que possuía Davi. Por que Davi era um bom músico? Porque quando Saul, que já havia sido rejeitado por Deus, acometido por aquele espírito maligno, diz a Bíblia, que atormentava-o de vez em quando, e todas as vezes que este espírito maligno atormentava Saul, a Bíblia diz que ele ficava desesperado, atordoado, e alguém disse ao rei: rei, tu precisa de alguém que toque para você. Quem sabe alguém tocando alguma música para o Senhor, este tormento se aplaque, este tormento se acalme. E aí alguém cogitou Davi para ser indicado, para ser um instrumentalista diante do rei. E aí citaram este homem chamado Davi. E o que traz o entendimento para nós, esta verdade que era um bom músico, porque a exigência era que procurasse alguém que tocasse bem. Não bastaria tocar, era necessário tocar bem. E eu abro um parênteses para dizer que na obra de Deus não basta saber fazer alguma coisa, é preciso aplicar o coração para fazer aquilo que Deus confiou, mas fazer bem. Glória ao nome do Senhor. Já dissera o profeta Ezequiel ou Jeremias, se não me foge a memória, e esta tem sido uma frase que tem ecoado no meu coração. Ontem na nossa aula aqui a respeito do curso de evangelismo que estamos tendo, inclusive o nosso professor, presbítero Elias, acabou citando esta frase de um dos profetas maiores, e a frase era a seguinte: maldito a pessoa que faz a obra de Deus relaxadamente. Para Deus não podemos oferecer qualquer coisa, para Deus precisamos oferecer aquilo que temos condições de oferecer o melhor louvor, a melhor adoração, o melhor culto. Glória ao nome de Jesus, quando podemos a melhor oferta, porque Deus não recebe qualquer coisa. A Bíblia diz que quando Jesus se depara com a mulher samaritana, a pergunta da mulher foi a seguinte: os nossos pais nos ensinaram que o lugar verdadeiro de adorar é no Monte Gerizim. Isto era uma questão de tradição, porque os samaritanos instruíam seus povos a adorar a Deus no Monte Gerizim, mas a Bíblia diz que os israelitas, os judeus que habitavam em Jerusalém, diziam: não é no Monte Gerizim, não é em outra parte do mundo, mas é em Jerusalém, o lugar de adoração. Aí ela pergunta para Jesus: e o Senhor que nos diz aonde devemos adorar? Jesus traz a resposta dizendo: vai chegar a hora e o tempo em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória ao nome de Jesus. Precisamos nos empenhar a sempre oferecer a Deus o que nós podemos oferecer de melhor. Quantos trouxeram nesta noite o melhor da mente para absorver a palavra, o melhor do pedaço do coração para de bom grado receber a palavra de Deus e render a Ele glórias e honra, louvor, majestade para sempre? Glória a Deus. A Bíblia diz um episódio interessante que nos dá base para aplicarmos esta verdade. A Bíblia diz que Adão e Eva teve vários filhos, e dentre os seus filhos teve dois que receberam o nome de Abel e outro de Caim. Caim cuidava do campo, já Abel, ele era um homem que cuidava de animais. Ou melhor dizendo, Caim era lavrador e Abel cuidava de animais. E a Bíblia nos diz
que certo dia, Deus não pediu, mas eles entendiam que precisavam oferecer alguma coisa para Deus. Tem gente que diz assim, que Deus não precisa de receber nada. É engano nosso, ou engano de quem ensina, instrui as pessoas, dizendo que Deus não precisa de receber algo. Eu costumo dizer que Deus não tem necessidade de se alimentar, até porque Ele é Espírito. Disse Jesus, Deus é Espírito. Mas eu creio que uma coisa que nós seres humanos fazemos, que alimenta Deus, é a nossa adoração. Caim e Abel entendiam esta verdade, porque quem implantou isto na consciência do ser humano foi o próprio Deus. Se você perceber, naturalmente, cada ser humano tem uma necessidade de cultuar alguma coisa ou adorar algo. É por isso que os seres humanos têm uma facilidade muito grande de adorar qualquer coisa, quando esta pessoa é convencida de que tal coisa deve ser digna de receber algum serviço, algum culto, alguma adoração. Tem pessoas dentre a humanidade que cultuam animais, que adoram animais. Existem pessoas que adoram imagens de escultura. Existem pessoas que adoram o sol, que adoram a lua. Sabe por quê? Porque dentro do ser humano tem um espaço, e este espaço é único e exclusivo de Deus. É por isso que as pessoas têm facilidade de se tornar ídolos, ou de idolatrar alguém, um cantor, uma pessoa famosa, um ator, porque o ser humano é composto desta necessidade que o próprio Deus deixou dentro do ser humano. Pastor Marco, tem base bíblica? Tem. A Bíblia diz que o profeta Isaías, não sei se capítulo 40, ou 41, 42 ou 43, em um dos seus versículos, vai estar dizendo assim, que Deus os criou para louvor e glória do seu nome. Se nós não adorarmos a Deus, alguma outra coisa nós iremos adorar. Se o ser humano não adorar a Deus, alguma outra coisa o ser humano irá adorar. Caim e Abel entendia que Deus precisava ser adorado, e que na presença de Deus não deveria chegar ninguém de mãos vazias. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo que nós oferecemos a Deus. E isso envolve muitas coisas. Podemos oferecer a Deus o nosso tempo, podemos oferecer a Deus o nosso trabalho, podemos oferecer a Deus a nossa própria vida, podemos oferecer a Deus a vida dos nossos filhos, podemos oferecer a Deus a nossa família. Quando nós fazemos uma oração sincera e verdadeira, dizendo: Deus, toma nas tuas mãos a minha vida, o meu casamento, a minha família. Você acha que Deus não leva isso a sério? Deus leva isto a sério, e nós precisamos entender que uma vez entregue nas mãos de Deus, é Ele quem vai fazer do jeito que Ele bem entender, porque entregamos a Ele. Agora, uma verdade eu preciso aplicar ao teu coração: a palavra entregar significa colocar aos cuidados de, pôr na mão de algo ou alguma coisa. Mas existe também um outro sentido da palavra entregar, que é um substantivo transitivo, se não me foge a memória. Sabe o que significa? Tudo aquilo que nós entregamos a alguém, de alguma forma será devolvido a nós. É a mesma coisa que eu pegar este caderno de oração e entregar aos cuidados da nossa querida irmã, mãe da irmã Lindinalva, e posteriormente o mesmo ato de entrega a ela vai me entregar, mas esta entrega é uma devolução. Sabe que Deus falou comigo esses últimos dias? Tudo aquilo que nós entregamos a Deus, de alguma forma Ele vai devolver para nós. Oh glória, você acredita nesta verdade? Tudo aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus, de alguma forma Ele vai devolver para nós. Então acredite que quando você entrega algo, alguma coisa nas mãos de Deus, de alguma forma Ele vai devolver para nós. Eu acredito nesta verdade.
entreguei a vida dos meus filhos nas mãos de Deus, de alguma forma Deus vai devolver nas tuas mãos. E Deus nunca devolve pior do que nós colocamos nas mãos dele. Deus sempre vai devolver com sinônimo de bênção. Abel e Caim tinham este princípio de entregar algo a Deus. Caim foi, pegou alguma coisa da sua horta e levou para Deus. Abel pegou um primogênito de uma das suas criações, sacrificou e entregou a Deus. A Bíblia diz que Deus recebe a oferta de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim. Então não é tudo que as pessoas oferecem a Deus que Deus recebe. A Bíblia diz que entrou alguns homens que não tinham o direito de queimar incenso dentro do tabernáculo, e eles foram oferecer a Deus um incenso, que no Antigo Testamento simbolizava as orações dos santos, e não cabia a eles queimar incenso dentro do tabernáculo. Quando eles acenderam, Deus rejeitou aquela oferta e os mataram, Coré, Datã e Abirão. O porquê estou falando tudo isso? Porque Davi, ele foi um jovem que tocava e tocava muito bem. Não podemos cair no engano de que Deus recebe tudo aquilo que nós oferecemos para Ele de qualquer jeito. Fica só por questão de instrução mesmo, né? Não é repreensão a respeito de nada e de ninguém. É por questão de instrução e informação. Às vezes a pessoa recebe a oportunidade para cantar um hino, e às vezes ela realmente não ensaiou, não teve tempo de cantar, foi pega de surpresa ou pego de surpresa. E aí a pessoa chega aqui e diz: irmãos, ajuda em oração, porque eu não ensaiei, mas é para Deus. Não tem problema se justificar, mas elimina esta frase: é para Deus mesmo. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Se é para Deus, tem que ser aquilo que nós podemos oferecer de melhor, porque Deus não recebe qualquer coisa. Davi era um jovem que tocava bem, um jovem notável, sua presença chamava a atenção. 1 Samuel 16:12. Ele foi eleito por Deus, dentre tantos, ele foi escolhido a dedo por Deus para ser um rei em lugar de Saul. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, dá-nos esta referência. Dos capítulos 16 a 31 de 1 Samuel, narram a história da exaltação de Davi. Agora eu pergunto para os irmãos, não precisa responder: Deus exalta qualquer pessoa? Não. Deus não exalta quem já é exaltado. É antibíblico até, né? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Soberbo traz uma conotação de exaltado, né? Resiste. A palavra resistir significa quase o mesmo sentido de rejeitar. O que é resistência? É a mesma coisa que alguém que deseja ir para um lado e ele é impelido, ele não consegue passar. A mesma coisa que eu chamar o irmão Sebastião, presbítero Sebastião, pedir para ele ficar na minha frente e dizer: Sebastião, me impeça de passar do lado de lá. Obviamente, irmãos, é até injusto, né? Eu não vou conseguir. Eu acho que ainda que o pastor Walter me auxilie, nós dois juntos é capaz de não conseguir. Isso significa resistência. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Lembra a frase de Jesus?
os humilhados serão exaltados. Isso aqui não tem nada a ver com a questão de alguém ser humilhado por uma pessoa, por qualquer motivo da vida, e Deus ser obrigado de pegar e mostrar para aquela pessoa que humilhou a outra pessoa, que Deus agora a exaltou. Esse negócio de sabor de mel está por fora. A Bíblia diz: ore pelos teus inimigos, ame os teus adversários, abençoe aqueles que te perseguem. Isto é o Evangelho de Cristo. É triunfar pela humilhação de alguém, que no seu entendimento foi alguém que te ofendeu, que te humilhou. Tire isso do seu pensamento. Nós não podemos ter isso em mente. O exaltar aqui vai muito mais além do que circunstâncias de relacionamento. Davi literalmente foi um jovem humilhado em algumas partes da sua história de vida, e às vezes não foi uma humilhação declarada, foi uma humilhação manifestada pelas atitudes dos seus irmãos e dos seus próprios pais. Davi foi exaltado por alguns motivos. Deus não exalta ninguém da noite para o dia. Para Deus exaltar pessoas, para Deus exaltar nações, para Deus exaltar uma denominação, uma igreja, é uma questão de tempo. E Deus só fará isto com alguns propósitos. E o primordial dos propósitos, quando Deus exalta alguém, é manifestar a sua glória, é que o seu nome seja glorificado através de tal pessoa, de tal nação, de tal cidade, de tal igreja. Davi foi exaltado por Deus. Agora, o que levou Davi a viver este tempo de exaltação, este tempo de honra? Primeiro segredo de Davi: Davi mantinha um profundo relacionamento com Deus. Davi não se limitou em se relacionar-se com Deus somente nos lugares que aparentemente seriam propícios para tal. Davi manteve o seu relacionamento com Deus, mesmo estando nos lugares mais desprezíveis, humanamente falando. A palavra diz em 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 18: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença, vírgula e ponto, ou ponto e vírgula, o Senhor é com ele. Glória ao nome do Senhor. Por que que Deus era com Davi? Porque Deus escolheu estar com Davi? Não. Deus só vai estar com alguém se alguém decidir estar com ele. Falando aqui no termo de relacionamento, porque Deus vai estar com alguém, ou pode estar com alguém no sentido da sua onipresença, porque Deus está em todos os lugares. Neste sentido, Deus está, mas na questão de relacionamento, Deus só está com aqueles que se relacionam com Ele. E na nossa dispensação, diferente da dispensação de Davi, Deus só está com aqueles que decidiram estar em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode não ver Deus, você pode não ver a materialização de Deus, mas você, por causa da sua fé em Cristo Jesus, precisa acreditar que você não está sozinha, que você não está sozinho, porque Deus se manifestou aos homens por meio de Jesus Cristo, o teu Filho. Bendito seja o nome do Senhor. Deus está conosco, porque nós decidimos estar com Ele através da fé em Cristo Jesus. Davi mantinha um profundo relacionamento com Deus.
e naquela dispensação do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, o homem precisava se empenhar para estar com Deus. A Bíblia diz que Noé decidiu, foi uma decisão de Noé, andar com Deus. E a Bíblia diz que Deus andava com ele porque Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Noé, mesmo em meio àquela calamidade moral que a sua geração estava vivendo, a Bíblia diz que Noé decidiu andar com Deus. E Deus decidiu andar com Noé, porque a resposta de Deus para todo aquele que decidir andar com Ele será a tua presença junto de si. Lembra da oração de Moisés, irmã Miriam? Quando Moisés estava peregrinando no deserto, e aí Deus fala com Moisés. Moisés é o seguinte, capítulo 32 de Êxodo 33. Moisés, eu vou enviar um anjo com você. Moisés olha bem para Deus e faz mais uma oração, diz: Deus, Senhor, se a tua presença não estiver conosco, não nos faça subir daqui. Glória ao nome do Senhor. Deus só pode estar com alguém em relação a relacionamento se alguém estiver com Deus ou com Ele. Você acha que Deus está neste exato momento do lado do cachaceiro lá dentro do bar? Não está. No relacionamento, não. Você acha que Deus está com um assaltante no momento do assalto? Claro que não, é o diabo que está no nome daquele camarada. Você acha que Deus está presente em alguém que está assassinando uma pessoa neste exato momento? Claro que não. E eu digo para os irmãos, se o ser humano não tiver a presença de Deus, outra presença vai estar com ele. Se não estiver a presença de Deus, vai estar a presença do próprio demônio. E se não tiver a presença do demônio, vai estar a presença humana mesmo, que nós chamamos de obra de carne, que também está relacionado a comportamentos do homem natural, conforme escreve o apóstolo Paulo aos Coríntios. Se o homem não estiver com a presença de Deus, outra presença vai estar com ele. Então, se nós estamos com a presença de Deus, não cabe lugar para nenhuma outra presença. Glória ao nome de Jesus. E às vezes, não é porque não há nenhum tipo de manifestação própria nossa, que não significa que Deus está com a gente. Você se manifestando ou não, você falando em mistério ou não, sendo batizado com o Espírito Santo ou não, você precisa acreditar que pelo simples fato de você confessar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, a presença de Deus através do Espírito Santo habita dentro de você. Glória ao nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 15, versículo 2. 2 Crônicas, melhor dizendo. O profeta se levanta em direção ao rei e diz: olha, se o povo me buscar, eles irão me encontrar, eu estarei com eles. Mas se o povo me deixar, eu também os deixarei. Então, para Deus estar com alguém naquele período, no tempo de Davi, esta pessoa precisava tomar a partida de querer andar com Deus ou estar com Deus. Então, o que fez Davi ser bem-sucedido ou exaltado em um período da sua vida é que Davi mantinha um profundo relacionamento com Deus. Os irmãos me ajudam aí com o relógio lá tá parado, eu estou sem aqui, tá? Chegando perto das 9, aí vocês me avisam. Salmos de número 16 e versículo 8, o salmista escreve dizendo: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Olha a expressão dele: tenho posto o Senhor
continuamente, não é só um período do dia, continuamente diante de mim. Por isso, olha que coisa linda, que Ele, quem? Deus, está à minha mão direita, nunca vacilarei. Mão direita significa força. E sabe qual é a força que nós precisamos? Não é a força humana, mas é a força que vem de Deus. Por isso que o salmista vai dizer: Ele, Deus, está à minha mão direita, ou seja, a força que eu tenho, a força que eu recebo, a força que eu manifesto, ela não vem de mim, mas ela vem de Deus, porque eu tomei a decisão de estar diante dele continuamente e colocá-lo diante de mim continuamente. Glória ao nome do Senhor. O segundo segredo de Davi é que Davi era obediente aos seus superiores. Vivemos uma geração que está tendo dificuldade de praticar o alfabeto cristão, que é diferente do alfabeto português, ABCD. O alfabeto cristão é obedecer. Tem pessoas que têm dificuldade de obedecer, filhos que têm dificuldade de obedecer os pais. Nós nunca vivemos um tempo onde a geração de filhos que estão vindo agora não respeita limites estabelecidos pelos pais, estabelecidos pelas leis na Constituição Federal Brasileira. Jovens que não têm limites, que não têm o capricho de obedecer nem a sua própria razão, desobedecem pais, desobedecem autoridades, desobedecem as leis, desobedecem a Deus. Pessoas que têm dificuldade de dizer sim, eu faço, conta comigo, vou fazer o que você está pedindo. Eu não queria, mas eu vou fazer, porque dentro de mim tem um princípio. Qual é? O princípio de honrar a Deus através da obediência. É por isso que o conselho de Paulo, escrevendo em relação à família, no capítulo 5 de Efésios, e o início do capítulo 6, vai tratar sobre alguns assuntos familiares. Dentre os assuntos vai estar o conselho de Paulo à igreja de Éfeso, dizendo: olha, vós filhos, sede obediente aos vossos pais, honrando, para que não percam a promessa relacionada à obediência aos pais. Que o primeiro mandamento com promessa não foi: não adorarás o Senhor teu Deus, não adorarás outros deuses, adorarás somente o Senhor teu Deus. A primeira promessa relacionada ao mandamento foi a promessa feita ou deliberada sobre o comportamento dos filhos com os pais. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Um filho que desobedece o pai está consequentemente fadado a ter a sua vida encurtada, é palavra. Agora, um filho que honra os pais, um filho que obedece os pais, ele tem uma promessa da parte de Deus, que vai ter longevidade de dias. Glória ao nome do Senhor. Tempo este que tem levado pessoas a perder as bênçãos de Deus, porque existem bênçãos que são provenientes da obediência. Davi era obediente a Deus. Davi era obediente ao pai Jessé, 1 Samuel capítulo 16, versículo 12. Davi era obediente, tanto na questão
de trabalhar para o seu pai, cuidando das ovelhas, como também de servir os teus próprios irmãos, quando Jessé mandava Davi levar alimento no campo de batalha. E Davi era, não sei se essa expressão que é utilizada aqui no Paraná, Davi era zombado, fizeram chacota de Davi, faziam meme de Davi, vamos usar um linguajar mais atualizado, contextualizado. Davi era alvo de zombaria, de perseguição, de discriminação, e não era de alguém fora da sua família, era de alguém dentro da tua própria casa. Mas mesmo assim, Davi ia servir os alimentos aos seus irmãos, simplesmente para honrar o princípio de obediência, porque Davi sabia certamente que se ele obedecesse os seus pais, Deus lá na frente o abençoaria. Tem pessoas aqui entre nós que vivem bênçãos no tempo chamado hoje, porque lá no passado, mesmo com dificuldade, souberam honrar os seus pais, obedecer os seus pais, e por isso a bênção de Deus tem alcançado a tua vida e a tua casa. Glória ao nome de Jesus. Davi levava tão sério a questão da obediência, que ele obedecia ao rei Saul, mesmo sabendo que Saul estava tramando contra a sua própria vida. E sabe uma coisa que tem acontecido hoje? Muitas pessoas, inclusive crentes e cristãos, têm perdido bênçãos na área profissional, porque não conseguem praticar a obediência dentro do seu espaço de trabalho. Seu supervisor chegou: é preciso que você passe do horário hoje. Ele diz: não, hoje eu não posso, tem que ir para a igreja. Vai perder a bênção lá no seu trabalho. Porque a palavra de Deus diz assim: tudo que você fizer, não faça como para os homens, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Glória a Deus. Pessoas que perdem a oportunidade de serem abençoados na vida profissional, porque o encarregado pede: olha, domingo vai ter que trabalhar. E diz: não, domingo eu não trabalho, domingo é dia do Senhor. Pede a oportunidade, sabe? Porque às vezes o encarregado está testando o seu comprometimento com a empresa, e todas as vezes que você fala não, ele está registrando: com este eu não posso contar, este não pode exercer um cargo de confiança. Salvo as exceções, que realmente te implica a necessidade de não poder estar lá. Mas vai falando não todo dia para você ver. Pode perder a oportunidade de galgar um degrau a mais na sua área profissional. Davi honrou Saul. E sabe o que Deus prefere? Deus não prefere sacrifício. Deus prefere obediência. E Davi sabia disso. Davi sabia que se ele obedecesse a Deus, ele teria capacidade de obedecer todas as demais áreas da vida. Sabe, uma pessoa que tem dificuldade de obedecer o seu líder ou o seu superior, é porque esta pessoa está tendo dificuldade de obedecer o próprio Deus. Não caia, meu irmão, minha irmã, no problema que tem causado em muitas igrejas, de pessoas que dizem: eu não obedeço o homem, eu obedeço a Deus. E quem disse que Deus não levantou homens para direcionar a sua vida, para abençoar o seu ministério? Pega um texto isolado de Pedro, quando Pedro vai dizer: importa obedecer muito mais a Deus do que ao homem. Mas eles não entendem que um contexto em que estava pedindo para Pedro obedecer os homens, era para que Pedro deixasse de falar de Jesus. Nisto sim, você deve honrar o Senhor, se custar a sua própria vida, não deixe de falar de Jesus. Agora, pegar este texto isolado para dizer: eu não obedeço pastores,
pastores, eu não obedeço líderes, porque na Bíblia está escrito que eu devo obedecer a Deus, e é o próprio Deus que nos dá este conhecimento, este entendimento doutrinário de que quem obedece a Ele vai obedecer o seu líder, vai obedecer o seu pastor, vai obedecer o seu chefe, vai obedecer quem estiver exercendo uma atividade de superior na questão de posição sobre você. Não vai ter dificuldade de obedecer. E quando eu falo que a obediência leva-nos a bênção de Deus, eu falo com base na pessoa de Cristo. Eu disse aqui que existem bênçãos que serão consequências da nossa obediência. Existem promessas que Deus só vai cumprir na nossa vida dentro de condições. Dependendo do nosso comportamento, Ele cumpre. Dependendo do nosso comportamento, Ele não cumpre as promessas. Se nós obedecermos, Ele cumpre. Se não obedecer, aí alguém pode dizer, mas e a graça de Deus? A graça de Deus cabe para a salvação. E algumas outras bênçãos que adquirimos por parte de Deus é simplesmente por graça. Não merecemos, mas Ele nos dá. Eu mesmo reconheço que não merecia a família que tenho. Não merecia a oportunidade que Deus me deu para ser um obreiro na casa dele. Diria como Paulo, irmã Miriam, era para ser o último a ser escolhido. Mas nesta questão é a graça de Deus que nos envolve, que faz Deus nos abençoar, que faz Deus fazer-nos chegar em alguns lugares que na nossa ótica humana diríamos, era impossível estar aqui, era impossível viver isso, mas a graça de Deus nos alcançou, glória ao nome de Jesus. Mas existem bênçãos que estarão condicionadas à nossa obediência, e eu cito um texto, e os irmãos me ajudem no horário, Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, eu vou abrir para não errar na pronúncia deste texto, aonde a Bíblia diz para nós seguirmos o modelo, ou o exemplo de Cristo Jesus, que não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus decidiu obedecer ao Pai, e o Pai decidiu exaltar a Jesus, oh glória, dando a Ele um nome que é sobre todos os nomes. Aleluia. Existe bênção que Deus só vai liberar sobre a nossa vida se nós trilharmos por um caminho de obediência. Aleluia. 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 Oh glória. Oh glória, que o Espírito de Deus nos ajude a obedecer a Deus, ainda que isto nos custe lágrimas, ainda que isto nos custe prejuízo humano, falando humanamente, ainda que isto nos custe dor, ainda que isto nos custe aflição. Todavia, quem decide obedecer a Deus, está decidindo viver a vontade de Deus, e a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus. Pode doer em nós, mas vai alegrar a Deus. Pode doer em nós, mas vai exaltar o nome e o poder do nosso Deus. Seja obediente.
porque você não vai perder se você ser obediente. Agora eu fico preocupado com pessoas que decidem trilhar o caminho da desobediência, como decidiu trilhar o caminho da desobediência o rei Saul. Há duas questões muito opostas. Um rei que tem liberdade para fazer algumas coisas, mas também Deus estabeleceu os limites para a sua função. Um rei que poderia ser tremendamente exaltado por Deus, mas decidiu trilhar o caminho da desobediência, e Deus o rejeitou. Em contrapartida, no pasto tem um garoto que decidiu entregar a sua vida, mesmo em meio a tanto sofrimento no que concerne ao seio familiar, mas ele decidiu ser obediente, e Deus decidiu levantá-lo para ser o novo rei em Israel. Você não vai perder se decidir ser obediente. O obediente sempre ganha. Eu encerro falando que a nossa vida em relação à obediência é como uma pirâmide. O topo desta pirâmide está Deus. Seja obediente a Deus. Seja obediente a Cristo, dentro dos ensinamentos que Ele deixou para nós nos seus evangelhos. Seja obediente ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus ainda fala com a gente. O Espírito Santo de Deus ainda usa a boca da gente, e às vezes por uma negligência da nossa parte, a gente pode deixar de abençoar uma vida, ou deixar de Deus abençoar uma vida por não fizermos aquilo que Deus muitas das vezes, através do Espírito Santo, nos dá uma direção para fazer. Seja obediente à Trindade, seja obediente aos seus pais, seja obediente às autoridades, Romanos 13:1, que foram constituídas por Deus. Obediente às leis, Levítico 20:22, obediência aos patrões, como já trabalhamos, e obediência à liderança espiritual que Deus colocou sobre a nossa vida. Hebreus capítulo de número 13, versículo 17, diz: obedecei aos vossos pastores. E o texto diz para obedecermos com tranquilidade, não reclamando, porque quem obedece uma liderança espiritual reclamando, corre o risco também de perder a bênção de Deus, porque Deus não gosta de nada que seja feito forçado. Deus gosta da nossa voluntariedade. Seja voluntário em honrar o seu líder de departamento, o seu líder espiritual, e Deus vai abençoar você. Eu sempre dizia, nos lugares onde nós já pastoreamos, para os irmãos: aprenda uma coisa, ande com quem tem o poder de te abençoar, porque não tem como você ser abençoado se você andar longe de quem tem o poder de te abençoar. E isso aqui não tem nada a ver com puxa-saquismo, isso tem a ver com honra. Honra quem Deus tem honrado, e consequentemente você será honrado e honrada também. Ande em obediência com quem tem a autoridade e a legalidade dada por Deus para abençoar a sua vida. Porque tem gente que vai querer ministério, mas não tem como ter ministério se andar contra o pastor. Não tem como crescer ministerialmente se não andar do lado, se não abraçar, se não honrar, se não respeitar. Não precisa puxar saco não, honra. O princípio da honra é ser honrado. Se desejar sermos honrados, nós teremos a responsabilidade de honrar também. Eu encerro dizendo uma ilustração. O Menino e o Imperador, por Mário Hort. Um menino estava sentado junto ao portão que dava acesso à propriedade de seu pai, quando Napoleão se aproximou com seus homens e queria cruzar aquela propriedade, porém o menino o impedia. Não era um homem, era um menino.
Zangado, o imperador gritou com ele: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra este portão. Muito educado, o menino tirou o chapéu e perguntou: o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Este portão está fechado, aqui ninguém passa conforme meu pai determinou. Napoleão baixa o tom de voz, vira-se para os seus generais e disse-lhes: dei-me 1000 homens como este menino e conquistarei o mundo todo. E foi-se por outro caminho. O grande teste desta vida é a obediência. Se obedecermos ao Pai, seremos pessoas bem-sucedidas. Quando eu falo bem-sucedidos, não estou falando de coisas materiais. Seremos bem-sucedidos na presença de Deus. Se coloca de pé, por favor. Nós estaremos passando a parte deste momento do culto ao nosso pastor.